E aí galera, beleza? Aqui é o professor Roberto Lopes, mais uma vez na área, espero que todos estejam bem. E hoje nossa pauta será sobre a primeira geração do romantismo brasileiro. Vamos a ele. Bom pessoal, o romantismo aqui no Brasil é um movimento que surge logo depois do processo da independência, né? Independência alcançada no ano de 1822. E isso vai ser muito importante porque questões que envolvem o romantismo dentro de prerrogativas iniciais, nas suas origens europeias, né, ligadas a processos de liberdade, a revoluções, entre outras coisas, a condição do Brasil como país recém-formado, né, falando-se de independência, vai ser algo muito importante para que as matizes do romantismo, né, se façam presentes. Romantismo que, enquanto escola literária aqui no Brasil, né, consiste na primeira grande escola literária brasileira. Até então nós não tínhamos um panorama capaz de consagrar os movimentos, né, literários que aconteceram anteriormente ao romantismo como escolas literárias. Para isso, para que um movimento seja considerado uma escola literária, nós precisamos ter determinadas características que o envolvam, né, como um público leitor ávido, né, pessoas que consumam literatura, uma existência, né, pungente de autores, né, dentro de uma expectativa que envolve o plano das características voltadas ao processo de construção de uma escola literária, né, escola que terá dentro das suas obras a possibilidade de deixar um legado, de satisfazer os anseios da população, de ser utilizada como forma de entender, né, processos que fazem parte desse meio sociocultural, sociopolítico, enfim, tudo aquilo que faça parte de um contexto, né, que precisa ter um público, como eu já citei, que esteja presente, que leia, que faça dessa leitura um aporte para suas próprias visões com relação ao mundo, com relação às coisas, às pessoas e tudo aquilo que possa, né, ser tratado dentro do universo literário. Né? Até então nós não tínhamos essa condição, né, falando-se do Brasil. Né? Quando a gente retroage, né, para arcadismo, barroco, né? O quentismo, a gente sabe que necessariamente nós não tínhamos nem Brasil ainda, né? Tínhamos terras recentes cobertas. Então, retomando a pauta ligada ao processo de independência, essa situação histórica acabou gerando, tá, uma geração de escritores dessa primeira geração que favoreceram muito o sentimento de nacionalismo. Tanto, né, que essa primeira geração, abro um parênteses aqui para dizer que nós estamos tratando nesse primeiro momento da geração ligada à poesia, ok? O romantismo brasileiro ele teve três gerações dentro da sua expectativa poética. Essas três gerações elas estão divididas da seguinte forma: uma primeira geração que nós vamos conversar sobre ela hoje, conhecida como nacionalista ou indianista, nós vamos entender por que essas duas situações. Uma segunda geração conhecida como ultrarromântica ou mal do século, e uma terceira geração conhecida como condoreira, tá? Dentro das expectativas nós vamos trabalhando cada uma delas. Essa ideia voltada para a primeira geração de nacionalismo, né, de indianismo, tá? Ela traz uma defesa
Que defesa seria essa? Né? Como nós temos aqui na informação do slide, né? A defesa é da criação de uma literatura que fosse brasileira, que retratasse a nossa cultura, retratasse a nossa história, retratasse a nossa língua. Ok? Por quê? Por exemplo, se eu pego um exemplo voltado a um movimento anterior, né, que foi o arcadismo, nós podemos entender o arcadismo como um movimento que não tinha essa função, podemos dizer assim, não trabalhava essas expectativas. Né? Por exemplo, de trabalhar a natureza brasileira, né? Trabalhar a flora brasileira, evidenciar, exaltar essa flora. Né? Ou trabalhar a expectativa do índio como um herói nacional, o índio como alguém que tem, né, a gênese do povo brasileiro. Nós já tínhamos, claro que já tínhamos obras durante o período do arcadismo que traziam, né, o índio, que traziam aí esse ambiente ligado às questões que envolviam os povos indígenas, mas mesmo essas questões durante o arcadismo, né, sendo vistas como preconizadoras, tá? Trocando em miúdos, sendo vistas como algo que já estava anunciando esse momento aqui que nós teremos agora, elas ainda não tinham essa função que as obras românticas, né, nacionalistas e indianistas passaram a ter. Né? Personificar o índio como herói nacional, né? Como o ancestral primeiro do homem brasileiro, né? Já que ele não estava ali até o momento da colonização, influenciado pelo colonizador, né? Europeu. Então, o nacionalismo, seguindo aqui o slide, é uma característica fundamental para a primeira geração. As obras da primeira geração elas terão essa função, esse nacionalismo que será visto como nacionalismo exacerbado. Né? Logo, ufanista. Nós vamos entender que o ufanismo é justamente tem justamente essa previsão, né? De exacerbar essa ideia de nacionalismo, de amor à pátria, de amor ao que é brasileiro. Né? E isso vai estar muito, muito presente aí, tá? no processo da literatura dessa primeira geração do romantismo brasileiro. Já citei, né, aqui a última informação, na poesia nós temos um romantismo dividido em 3 momentos, em 3 fases, então vamos para o próximo slide. O romantismo, ele tem o seu marco inicial com a publicação da obra do Gonçalves de Magalhães, o nome da obra é Suspiros Poéticos e Saudades, né, e é justamente uma obra que já traz esses aspectos de nacionalismo, né? de exaltação do Brasil, né? A partir da fauna, a partir da flora. Tá? O título da obra já nos diz, né, muito. Suspiros poéticos e saudades. Né? Alguém que distante está e nostálgico, né? Lembrando com nostalgia do Brasil, compõe ali, né, os versos, né, o meu lírico trabalhando dentro dos versos um processo envolvendo as saudades, envolvendo a nostalgia da terra, né? Terra essa, o Brasil. Vamos seguir aqui o próximo slide. Vamos às principais características. Né? A primeira, exaltação da natureza e da liberdade. Eu já citei no início, né, quando a gente fala de liberdade, por exemplo, o romantismo tem nas suas características universais, né, o critério da liberdade, o critério da possibilidade do eu ser livre, né, como algo muito importante. Isso está evidenciado, por exemplo, nas revoluções, como eu já citei, como a Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. Eu não sei se é essa ordem, mas os lemas
da Revolução Francesa são esses três, né? Então a liberdade é algo muito importante, é algo que vai alicerçar ali o elemento inicial do romantismo. E claro, vai influenciar o romantismo brasileiro. E aí nós temos a exaltação da natureza, né, que é um princípio que vai, né, trazer um mecanismo de fuga da realidade, podemos dizer assim. O autor vai se voltar para as paisagens novas, né? E aí entra a ideia da selva brasileira, né? Então, essa condição acaba por possibilitar uma poesia que se volta não só para a natureza, mas também para o índio, né? No critério da linguagem, né, nós temos uma linguagem que é simples, uma linguagem que é acessível, né, não temos rebuscamento de forma. Essa característica nós já tínhamos no movimento anterior, né, no arcadismo, né, que prezava por essas questões de simplicidade na composição poética, justamente para, né, confrontar o elemento barroco anterior, que era constituído por textos, né, por poesias de difícil acesso, né, rebuscadas, de difícil compreensão. Então o Gonçalves Dias aqui, ó, nessa Canção do Exílio, que é super conhecida, né, seja pelo texto original, seja por paródias que vão surgir em outros momentos da literatura nacional, né, nós já lemos ou ouvimos os versos: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Né, esse o texto do Gonçalves Dias, que nós vamos ver como o grande representante desse período do romantismo brasileiro, né, da primeira geração. Algo que eu quero deixar claro, que é muito importante com relação ao critério da natureza, né, é que quando nós vamos comparar aquilo que retratava a natureza durante o arcadismo, que é o movimento anterior, e quando nós passamos para o romantismo, nós saímos de uma questão, né, no arcadismo, que era apenas alegórica, como assim? Era criada para ser um ideal de perfeição, né, uma natureza idealizada ali para ser, né, alegoricamente, tá, algo capaz de nutrir a necessidade do homem árcade, né, geralmente trabalhando as semelhanças com os espaços mitológicos, né? Já que, como nós vimos nas aulas sobre arcadismo, a cultura greco-romana, greco-latina era a grande, né, condição aí de influência criadora, né, a cultura clássica. E quando nós saímos desse ambiente alegórico, né, nós passamos a um ambiente em que vai retratar a natureza dentro da sua constituição real, tá? Vou colocar real porque é a natureza brasileira que está sendo evidenciada ali, claro, né? Nós temos um subjetivismo ali, né? Nós temos a presença de um eu que vai exacerbar essa visão sobre a natureza nacional. Nós podemos ver aqui nos versos do Gonçalves Dias, né? As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Nítida exaltação à fauna e por tabela a flora também e vice-versa, certo? Mas eu estou falando da natureza brasileira, né? A ideia de exacerbar é ligada à natureza brasileira, certo? É isso que vai constituir a ideia de nacionalismo ufanista presente nos textos, né, dessa primeira geração da poesia romântica. E aí o indianismo, né, como foi colocado há pouco, o indianismo vai ser um ambiente também trabalhado dentro desse período, né, tanto que a geração, repetindo, é conhecida como nacionalista e indianista. E o índio acaba sendo escolhido como um símbolo de nacionalidade brasileira, certo? Por que isso acontece?
Lá no romantismo europeu, algo similar também faz parte do contexto. Só que, para o romantismo europeu, a figura escolhida como símbolo é o cavaleiro medieval. E por que o cavaleiro medieval é escolhido como personificação do herói romântico? Porque ele também está ali na gênese da formação do povo europeu. Não é? O homem honrado, que luta por ideais também, né, honrados, né, e é herói por natureza, né, e acaba sendo o ancestral primeiro do povo europeu, né, da nação europeia. Então ele acaba se tornando aí o cavaleiro medieval a personificação do herói romântico na Europa. Quando nós estamos aqui no Brasil, passamos ao romantismo brasileiro, obviamente nós não poderíamos trabalhar a personificação de um mesmo, né, do mesmo ser, da mesma figura, da mesma persona, porque primeiro nós não tivemos Idade Média, né? Segundo, a figura do cavaleiro medieval para nós não faz tanto sentido como alguém, né, que seria a gênese, né, representasse a gênese do povo brasileiro. E onde é que o poeta brasileiro vai encontrar isso? Óbvio, no índio. Por que o índio? Porque o índio está aqui antes do colonizador, está aqui antes do europeu, está aqui antes do português, por exemplo. Tá? Então o índio passa a ser essa figura central aí, essa figura, né, que é trabalhada como o herói, né, do romantismo. Por isso que o índio está sempre presente nesse momento, nas obras, né, as obras que, claro, trabalham essa expectativa. Né? O índio sempre vai ser retratado como um herói. Nós não teremos, por exemplo, o negro como um herói. Por quê? Porque o negro veio da África para cá. Nós não teremos, por exemplo, o branco como herói. Né? Branco. Por quê? Porque representa o europeu. O europeu não está necessariamente nessa condição, então, que não vai estar mesmo. Né? Porque uma das ideias era, né, se afastar ao máximo da figura do colonizador europeu, né, sobretudo do português. Então ele não poderia ser visto como um herói nacional. E aí nós temos o índio dentro dessa função. Né? O parêntese que eu abro para essa característica é lembrar do Jean-Jacques Rousseau, né, o iluminista, o pensador iluminista que cria a teoria do bom selvagem. Né? O homem puro, né? Que vai ser ali corrompido pelas situações de meio, né? Pelas situações de coexistência. Então, quando a gente pega essa ideia e faz uma analogia, né? Ou pega um ponto metafórico para poder situar essa teoria do bom selvagem do Rousseau para o índio nacional, nós temos o índio como bom selvagem, como assim, aquele que era puro, né, antes do advento da colonização, antes da presença do colonizador. Né? Então encaixa perfeitamente, né, naquilo que se propõe ali para a temática romântica ligada a esse panorama, né, nacionalista de amor à pátria, amor aos heróis nacionais. Certo? Lembrando que Jean-Jacques Rousseau é um pensador que, né, ligado ao iluminismo, né, surge com outros ainda no período anterior, né, falando do arcadismo, do movimento, né, Arcade. As influências do pensamento dele, do Rousseau e de outros iluministas farão alicerce, né, para o arcadismo e também vão ultrapassar ali as delimitações, né? Cairão também para o romantismo. Exemplo disso,
a condição do índio como herói nacional. E aqui um trecho, né, mais um poema do Gonçalves Dias, Canção do Tamoio, né, que é representativo, né, o texto é representativo, o poema, né, dessa questão do indianismo, certo? Eu não vou fazer a leitura desse trecho agora para não extrapolar o tempo demais, né? Extrapolar já é demais, mas para não seguir por mais tempo do que o que eu programei. E mais uma característica que, né, de certa forma a gente já discutiu sobre ela, que é a pauta do nacionalismo ufanista. Eu fiz questão de colocar entre parênteses ali, né? Orgulho exacerbado pelo país em que nasceu, né? Patriotismo excessivo. Isso vai ser muito comum nos poemas da primeira geração, tá? Então isso será evidenciado por essa forma, né, de retratar tanto a fauna como a flora brasileiras, certo? Dentro desse panorama aí de orgulho exacerbado, né, de patriotismo. E aí não esquecendo, né, gente? Isso acontece porque o Brasil recém-independente, então é uma prática que passa a ser muito importante para uma literatura que quer, né, formar um ambiente nacional, né? Quer dizer, para os olhos e os ouvidos, né, dos leitores, dos apreciadores, enfim, dos próprios escritores, né, correspondentes aí ao período, que o Brasil é independente, né, que também é independente culturalmente. Tá? E para isso, né, eles trazem essa margem nacionalista que está aí alicerçando, né, o período do romantismo, inicialmente. É um traço essencial dessa primeira geração, é importante entender isso. Dá margem à origem de elementos que serão também muito representativos para a literatura nacional em outros períodos, em outros momentos, né, como o termo, né, regionalismo. Né, por quê? Porque nós vamos perceber que essa ideia do regionalismo ela surge quando o escritor romântico ele vai buscar, né, na pesquisa histórica, no elemento folclórico, no elemento, né, ligado à questão linguística, né, vai buscar ali, né, as suas provisões para construir o seu texto, para construir as suas temáticas sendo tratadas. Né? É a partir daí que as questões que vão envolver, por exemplo, a prosa do José de Alencar, né, que nós vamos ver em um outro momento, ela é, em sua grande parte, formulada. Né? O José de Alencar vai buscar, dentro da sua prosa, elementos voltados à cultura nacional em diversos ambientes, né, brasileiros, em diversos lugares e regiões brasileiras. E isso é uma pauta, né, que vai consagrar esse ambiente do regionalismo, dessa necessidade de tratar a cultura brasileira como se fosse um projeto de consagração da identidade nacional. Né? Então, quem é o nordestino? Quem é o gaúcho? Né? Como é a fauna brasileira? Como é a cultura indígena? Né? Como são feitos os rituais relacionados à cultura indígena. Tudo isso vai figurar dentro das obras e tem essa função, né, de identificar, né, de mostrar como os autores estavam comprometidos, né, com esse projeto de construção de identidade nacional aí, a partir da literatura. Tá? Mais um fragmento aqui de um poema do Gonçalves Dias, né, agora
um poema intitulado Minha Terra. Eu também vou deixar a leitura em aberto para que vocês depois façam, né? Vocês podem buscar o texto completo, fazer a leitura para seguirmos. E aí, o próprio, né? Nós tivemos para o período o Gonçalves Dias, né? O grande autor do período. O Gonçalves de Magalhães é o autor que inaugura com sua obra, né, já indicada aqui, Suspiros Poéticos e Saudades, o período romântico brasileiro. Mas é o Gonçalves Dias que podemos dizer assim, solidifica, né, as características da poesia romântica brasileira. Então, as características que nós vimos anteriormente, elas são evidentes nos textos do Gonçalves Dias. Vocês podem procurar a posteriori, ou até mesmo, né, vislumbrando os trechos que nós vimos há pouco aqui pelo slide, que ele realmente, né, ele traz essa função, né? A poesia do Gonçalves Dias, ela é voltada para esses elementos, né? Esses elementos que são genuinamente brasileiros, né? Aí ele, óbvio, vai valorizar a natureza, o índio, né? A linguagem simples presente, né? A linguagem acessível presente, como nós vimos também como característica para o período, né? Para os versos aí, para os poemas da primeira geração, certo? Então fica, né, o Gonçalves Dias como grande representante para o período, tá? Não esquecendo, né, nós temos o outro Gonçalves, que é o Gonçalves de Magalhães, que é o poeta que introduz o romantismo com a publicação da sua obra, certo? Mas se a prerrogativa for sobre o principal representante da primeira geração do romantismo nacional, né, geração essa conhecida como nacionalista e indianista, o representante maior será o senhor Gonçalves Dias, que estamos aqui, né, vendo retratado no slide. Ok? Galera, vou ficando por aqui. A próxima aula, o próximo momento será sobre a segunda geração, ultrarromântica, o mal do século, ok? Então deixo um abraço para todos, valeu, até breve, fui.